Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver vendo a aula em algum outro momento. Meu nome é Pietro, de Brida Migliavacca. Eu sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Anteriormente também fui procurador da República e estou aqui para tratar com vocês um pouco sobre direitos humanos. Pessoal, o curso Decorando a Lei Seca me fez o convite e eu fiquei muito honrado com isso, aceitei, para que eu pudesse tratar com vocês em duas aulas, temas especificamente voltados à jurisprudência em matérias de direitos humanos, notadamente jurisprudência da Corte Interamericana, porque na última prova, na primeira prova, né, enfim, a gente teve uma cobrança bastante grande de questões afetas à jurisprudência da Corte Interamericana, tanto no aspecto da função contenciosa quanto na função consultiva, e, e era um aspecto que, enfim, o pessoal também não estava tão acostumado a ver, né, uma cobrança com tanta profundidade em alguns temas. Então, achamos que é extremamente necessário que a gente faça algumas aulas específicas voltadas a isso, inclusive para proporcionar para vocês uma base de conhecimento teórica mínima para conseguir enfrentar as questões, né, que surjam em relação a esse tema. Eu fiz um material aqui, eu vou compartilhar com vocês. Deu, acho que está tudo ok. Bom, meu nome. E aqui o propósito das nossas aulas, pessoal. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter duas aulas, tá ok? Separadas em quatro blocos, então aproximadamente cada aula vai ter dois blocos de 30 minutos. E eu subdividi isso, de novo, a gente vai tratar aqui de jurisprudência em direitos humanos, tá? E para isso, focado exclusivamente na Corte Interamericana, né, que é o órgão jurisprudencial por excelência do sistema interamericano e que foi mais cobrado na prova do ENAM. E aí eu dividi a aula em duas grandes vertentes. A primeira aula vai ser focada em casos que não estão relacionados ao Brasil, mas que são julgamentos paradigmáticos, alguns julgamentos paradigmáticos da Corte Interamericana, em casos contenciosos, né? E também vou abordar com vocês quatro opiniões consultivas da Corte para mostrar para vocês o que foi decidido nelas, né? E, enfim, trazer esse conhecimento, inclusive porque foi cobrado na última prova a questão da competência consultiva, né? Conhecimento, inclusive, sobre uma das opiniões. Na segunda aula, a gente vai ver todas as condenações do Brasil na Corte Interamericana, tá? O Brasil tem 13 condenações atualmente na Corte e a gente vai abordar cada uma delas, novamente, com a profundidade que a gente consegue aqui, porque a gente tem uma limitação de tempo, né? E, enfim, isso aqui seria material para se ter diversas aulas, daria para fazer um curso só de jurisprudência, né? Como tem alguns no mercado, inclusive. Então, eu vou me limitar a mencionar para vocês as principais circunstâncias do julgado e tratar com vocês os pontos que eu acho mais importantes que podem ser cobrados. Em alguns casos que todos são importantes, mas alguns deles são mais, são extremamente paradigmáticos, então a gente vai se deter um pouco mais, vai demorar um pouquinho mais, em outros a gente vai ser um pouco mais célere, tá bom? Mas a gente vai abordar todas as condenações para vocês terem uma ideia do que se trata o caso, o que foi decidido, quais foram os fundamentos, quais foram as violações reconhecidas, essas circunstâncias, tá ok? Então vamos lá. Iniciando pela jurisprudência da Corte em casos paradigmáticos que não envolvem o Brasil, né?
Vamos começar pelos casos contenciosos, tá, pessoal? Eu separei aqui para vocês alguns. O primeiro deles que eu gostaria de salientar é o caso Lagos del Campo, que é um caso contra o Peru. É um caso que foi julgado lá em 2018, tá? O que que era o contexto dele? Qual que era a situação fática que estava por trás? Esse senhor Lagos del Campo, ele era um trabalhador que também era representante, né, sindical na sua empresa e exercia, portanto, um mandato classista ali. Ele denunciou várias irregularidades que ele verificou naquela situação e intromissões que a empresa em que ele trabalhava estava fazendo no exercício do mandato classista e inclusive nas eleições dos membros. E depois que ele fez essas denúncias, ele foi demitido pela empresa. Então, a situação subjacente é basicamente uma demissão ilegal, que nem eu coloquei para vocês ali, desse funcionário que atuava como representante sindical e depois de exercer a sua fala, enfim, denunciar algumas circunstâncias, foi demitido pela empresa em função disso, tá? Bom, qual que é a principal, certamente o principal marco desse julgado? É a mudança de jurisprudencial que a corte fez em relação à justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, os DESCA, previstos na Convenção Americana, tá? Qual que é o pano de fundo aqui? A gente tem um artigo da Convenção, que é o artigo 26, inclusive, eu vou ler ele para vocês aqui. Se vocês puderem, abram aí o decreto 678, tá? Que é o decreto que internalizou a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, e deem uma lida lá no artigo 26, que é o único artigo que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais da Convenção. É um artigo de caráter programático. Ele fala já, ó, desenvolvimento progressivo, depois do artigo 26, e ele diz: os Estados-partes comprometem-se a adotar providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura constantes da Carta da OEA, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. Tá? O que isso quer dizer? É um artigo bastante aberto, né? Um caráter mais, a princípio, mais programático e a corte, até então, nos casos em que ela era chamada a se manifestar a respeito da violação dos direitos econômicos, sociais e culturais, ela não reconhecia a possibilidade de justiciabilidade desses direitos, porque havia uma falta de uma regulamentação mais concreta e da previsão desses direitos na Convenção. Depois, a corte passou a entender um pouco mais recentemente, depois dos anos 2000, no sentido da possibilidade de justiciabilidade, mas de forma indireta, que era a forma como era feita até esse caso. O que isso quer dizer? Se reconhecia violação a um direito econômico, social ou cultural, mas essa violação ela se dava a partir da constatação da violação de um direito de primeira geração, então de um direito civil ou político. Era como se fosse uma vertente dessa violação desse direito de primeira dimensão. Era aí que se verificava. Então havia aqui uma relação de condicionamento, né? A verificação do descumprimento do direito desse direito econômico, social, cultural, ele não era feito de forma autônoma, e sim sempre dependia de uma verificação né, de uma violação de um direito de primeira geração. Bom, a corte evoluiu o seu entendimento e esse caso, o caso do Lagos do Campo, foi o primeiro caso em que ela efetivamente reconheceu a justiciabilidade direta. Então, ela reconheceu a violação do direito, no caso, é o direito à estabilidade no trabalho, que é um direito de segunda geração, né? Um direito
considerado econômico, social e cultural, e é de forma autônoma, tá? E, e fez isso como, pessoal? É uma, é uma argumentação bastante densa da corte, tá? Mas, em síntese, ela buscou outros elementos da própria convenção, outras previsões que falam do direito ao trabalho e desses direitos que tocam também dimensões dos direitos econômicos, sociais e culturais, para reconhecer que havia ali um conteúdo de direito já exigível, né? A justiciabilidade, justamente a possibilidade de se exigir em juízo aquilo, seja uma exigibilidade em um órgão jurisdicional internacional ou nacional. Mas, então, é isso que se pretende que a Corte, nesse caso, reconhece, tá? Ela faz a interpretação da Corte, ela também leva em consideração a Carta da OEA, tá? Que faz menção também há elementos que corporificam esses direitos, e a Carta da OEA ela também trata de direitos humanos. Então, a Corte reconheceu que tem aí uma obrigação internacional e ela faz várias considerações sobre diversos instrumentos internacionais que compõem o que ela denomina de corpus iuris internacional, tá? Eu coloquei para vocês um trecho ali que, inclusive, mostra a densificação desse direito que a Corte reconheceu como estando incluído no artigo 26, tá? A Corte disse que o artigo 26, no caso concreto aqui, fazia com que o Estado devesse observar e respeitar o direito à estabilidade no trabalho do funcionário que foi indevidamente demitido e lá no parágrafo 149 da sentença, está escrito, ó, depreende-se que as obrigações do Estado em relação à proteção do direito à estabilidade no trabalho, no âmbito privado, traduz-se nos seguintes deveres. E aí ela lista uma série de deveres que estão dentro dessa normatividade desse direito, né? Então, adotar as medidas adequadas para a devida regulação e fiscalização desse direito, proteger o trabalhador e a trabalhadora através dos órgãos competentes contra a demissão sem justa causa. No caso de demissão sem justa causa, remediar a situação, seja através de realocação, ou conforme o caso, mediante indenização e outros benefícios. Consequentemente, o Estado deve contar com mecanismos efetivos de reclamação perante a situação de demissão injustificada, garantido acesso à justiça. Então, isso é uma série de circunstâncias que a Corte disse que compunham o direito à estabilidade do trabalho. E qual a base disso? O artigo 26. Então, é esse raciocínio hermenêutico que é a grande originalidade desse caso. Tá? Foi a primeira vez que a Corte efetivamente fez isso com base no artigo 26 da Convenção Americana. Tá? Nesse caso, ela reconheceu que o funcionário Lagos do Campo teve diversos dos seus direitos violados, e aí ela pontuou quais são esses direitos. Direito à liberdade de pensamento e expressão, por quê? Porque ela reconheceu que, inclusive, essa violação, essa demissão injustificada, ela representaria a ofensa ao seu direito de liberdade de pensamento e expressão, no seguinte sentido, bom, a pessoa, ainda que investida num mandato classista, num status de representação sindical dos trabalhadores, ela ainda assim tem o seu direito preservado de liberdade de expressão e de pensamento. E se no exercício dessa função ela formula as suas alegações, as suas teses e faz as denúncias que entende cabíveis, e ela é ilegalmente tolhida nos seus direitos por isso, é uma violação dessa liberdade, tá? A violação também ali na letra D, a questão da proteção judicial, as garantias judiciais, por quê? Porque esse caso foi levado ao primeiro grau no Peru, o funcionário ganhou, e aí no segundo grau o tribunal reformou e manteve a demissão, disse que a demissão era legal, acolheu os fundamentos da empresa e o Lagos del Campo fez diversos recursos, diversas petições, mas que ao final foram infrutíferas, o caso transitou em julgado e foi reconhecido que, enfim, aquela demissão em tese não seria injusta. Então, por isso que a Corte também reconheceu aqui uma violação à proteção judicial e às garantias judiciais.
Sobretudo importante ali, ó, no ponto B, violação do direito à estabilidade do trabalho. Então, vejam, é uma violação a um direito autônomo ali, não é uma violação que está ligada a um outro direito de primeiro grau, por exemplo, né, a um direito de primeira dimensão, um direito civil ou político. Não, é uma violação a um direito autônomo específico que existe por si só, por assim se dizer, e que verificado a partir da sua própria violação, não estando relacionado a outras questões. Então, e a base disso, o artigo 26 ali. Ponto C, direito à liberdade de associação, porque também eles reconheceram que toda essa situação também implicava a violação à liberdade de associação dele enquanto associado ao movimento e ao órgão que ele estava, tá? Caso habilitizar-se, pessoal, esse caso ele vai certamente ser cobrado no futuro, porque ele é muito importante, tá? É uma condenação bastante recente da Corte, lá de 2023, contra a Argentina. O que que é? A situação aqui foi de uma mulher que, na verdade, era uma mulher paraguaia, que estava na Argentina, e que ela era gestante, estava grávida de 40 semanas, como eu coloquei ali para vocês. Ela perdão, ela sentia dores e ela foi a um hospital, a uma unidade de saúde, por assim se dizer. Foi lhe dado um tratamento bastante desidioso, no sentido de que se deu meramente remédio para dor. Ela foi para casa, as dores não passaram, ela retornou, e aí, quando se foram fazer exames mais aprofundados, se verificou que o feto, o bebê, no caso, já é bebê, né? O bebê já tinha falecido, então o bebê estava morto dentro da sua barriga. E aí se iniciou um procedimento para se retirar, né, esse bebê já falecido, e isso demorou muito, foi muito negligente, porque primeiro tentaram, transferiram ela depois para um outro hospital, e tem relato no caso, na corte ali, que ela teria ficado durante esse período de indução, né, do parto, enfim, do procedimento, antes do procedimento cirúrgico, ela teria ficado 2 horas sentada numa cadeira. Imagina, a pessoa com hemorragia interna, com 40 semanas, com o bebê já morto, precisando de um atendimento urgente, ficou 2 horas sentada na cadeira, numa cadeira esperando, né? E no final, ela acabou falecendo de uma hemorragia interna que foi causada por essa situação e pelo bebê não ter sido retirado também a tempo, né, depois do seu falecimento, e ela acabou falecendo. Esse caso, portanto, ele trata de quê? De violência obstétrica, né? Que é a violência que envolve a mulher no contexto da gestação, do parto, do período pós-parto. Então, essa temática, que é um marco muito importante, porque também foi a primeira vez que a Corte condenou algum estado por uma violação específica da violência obstétrica. Então, eu coloquei ele para vocês. Foi a primeira condenação da corte envolvendo a temática específica da violência obstétrica de gênero contra a mulher, tá? É importante que, nesse caso, o Estado argentino, já no procedimento perante a corte, ele reconheceu a responsabilidade dele, tá? Então, por assim se dizer, ele não contestou. A corte, importante na fundamentação, isso é relacionado ao Brasil, a corte, na fundamentação da questão da violência obstétrica, fez menção ao caso Aline Pimentel, que é o caso em que o Brasil foi responsabilizado por isso lá pelo Comitê contra qualquer forma de discriminação contra a mulher, que são, enfim, é um comitê que é formado no âmbito esse aqui é o sistema global, é na ONU, mas é um caso que o Brasil foi responsabilizado, né? Não é uma corte, mas é um comitê, mas foi responsabilizado por essa temática, justamente. A Aline Pimentel também foi uma menina que faleceu em função da falta de tratamento mínimo, enfim, de informações no âmbito
da gestação, do atendimento médico nesse sentido, tá? Então foi reconhecido foi um caso bastante paradigmático em que o Brasil foi responsabilizado por violência obstétrica. E a corte faz a menção a esses argumentos e a esse caso, enfim, na densificação do direito, no reconhecimento de que isso é um direito autônomo, de que isso compõe os direitos previstos na Convenção, tá? A corte frisou também que isso envolve a obrigação do Estado, né? Esse direito envolve a obrigação do Estado de proporcionar serviços médicos adequados, especializados e diferenciados durante a gestação, parto e pós-parto, justamente para quê? Para assegurar o direito à saúde da mãe e também, né, do filho que irá nascer, para prevenir a morte da pessoa que está gestante, da mulher, e também do seu filho. Muito importante, teve um expresso reconhecimento de que esta violência obstétrica, esta forma de violência, ela é uma violência de gênero, tá? Que, claro, é vedada pelo sistema interamericano, fazendo menção, inclusive, à convenção específica que se tem no âmbito interamericano para a proteção das mulheres, que é a Convenção, de Belém do Pará. E a corte pontuou que essa violência ela é normalmente exercida em instituições, né, de saúde, mas não exclusivamente. Então, ela não delimita apenas a esse tipo de situação, esse tipo de contexto, esse tipo de violência, mas menciona isso e a corte ela coloca algumas circunstâncias, algumas ações que concretizam essa violação. Então, bom, que tipo de situação que representa, né, que expressa uma violência obstétrica de gênero contra a mulher? A Corte menciona tratamento desumano, desrespeitoso, abusivo ou negligente, que foi justamente uma das coisas que aconteceu nesse caso aqui, Britizar-se, na negação de tratamento ou de informação completa sobre a condição de saúde e os tratamentos aplicáveis, né? Então, eventualmente, se os profissionais não dão a informação necessária, ou se negam a realizar algum tipo de tratamento que é cabível naquele caso, também é um tipo de violência obstétrica. A adoção forçada, isso é muito importante, ó. A adoção forçada de determinados procedimentos. Não pode. A gestante, a mulher primeiro, tem necessidade e direito de saber a sua situação de saúde, todas as circunstâncias que envolvem, os riscos, as possibilidades, de tomar a decisão de forma informada sobre isso, né? E de ver respeitada a sua decisão. Então, não pode haver um tipo de coação ou de imposição da adoção de algum procedimento por parte dos médicos aqui, da equipe médica, em desrespeito à situação da mulher. Claro que a gente sabe que existem aquelas situações em que a pessoa pode estar inconsciente, está correndo risco de vida, enfim, são exceções, mas regra geral, lógico que tem que ser respeitado, ouvida a mulher e respeitada a sua, a sua decisão, tá? Outra circunstância, patologização de processos reprodutivos naturais, né? Então, isso às vezes envolve aquela discussão a respeito de parto na forma natural ou cesariana, imposição de uma cesariana contra a vontade da mulher, isso é absolutamente vedado, tá? Enfim, alguns exemplos aqui que foram mencionados pela corte, coloquei até o parágrafo ali da sentença, se vocês quiserem abrir e dar uma olhada. Nesse caso, o que que a corte disse que foi violado? Quais direitos foram violados? Primeiro, direito à vida, lógico, integridade pessoal da Cristina Brites Ares, que é a vítima, né? Então, enfim, direito à vida porque ela morreu, direito à integridade pessoal porque diversas circunstâncias ali violaram a sua integridade pessoal, inclusive psíquica, né? Depois, direito à saúde, eu coloquei esse em destaque porque, vejam, pessoal, novamente, um direito aqui fundado no artigo 26, tá? Então, esse é mais um caso em que a Corte reconheceu uma violação autônoma de um direito econômico, social e cultural a partir da Convenção. Então, é mais uma concretização daquele entendimento lá que foi inicialmente firmado no caso Lagos del Campo, tá? Letra C, direito às garantias judiciais e proteção judicial dos familiares, né, porque as ações demoraram muito e tiveram diversos obstáculos na justiça.
e também o direito à integridade pessoal dos familiares, porque a Corte tem um entendimento bastante consolidado no sentido de reconhecer que nessas circunstâncias, inclusive quando os familiares têm obstaculizado seja o seu acesso à justiça, seja a obtenção de uma reparação devida, né, de uma indenização, os familiares por si só são vítimas de violações. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Agora, caso Ruano Torres, pessoal, esse é um caso bastante importante também, envolvendo El Salvador, e é um caso paradigmático no que se refere à, à defesa técnica, né, ao direito de defesa no processo penal. Esse rapaz, o Ruano Torres, foi uma pessoa que foi presa lá nos anos 2000, se não me engano. Isso, anos 2000, eu coloquei ele para vocês. Ele foi acusado e foi condenado depois pela prática de suposta prática de um sequestro, por ter integrado pessoas que praticaram um sequestro. E, além disso, teve a circunstância de que, nesse caso, no momento da sua prisão pelas autoridades de El Salvador, é, a sua casa, enfim, foi arrombada, né? Foi invadida pelos policiais no cumprimento do mandado e teve uma violência policial bastante grande contra o Juano Torres, tá? Na presença da sua família, inclusive, da sua mulher e das suas duas filhas, se não me engano. Bom, então, julgamento paradigmático, qual o grande tema aqui? Direito à defesa, tá? Direito à defesa no processo penal. Por quê? Porque a corte reconheceu que todo o processo penal que se desenvolveu lá em El Salvador e no qual o Juan Torres teve nomeado um defensor público, estava eivado de situações que demonstravam uma total ausência e insuficiência de defesa técnica naquele caso. Tiveram diversas circunstâncias que a corte reconheceu que ele não foi efetivamente defendido e que a condenação se baseava em dados extremamente fracos, tá? Então, a corte reconheceu isso. Claro que tem pessoas que criticam isso, dizendo que a corte estaria entrando dentro do mérito, né, da condenação, ao examinar, vamos dizer, as provas, não propriamente as provas, mas a força, né, dos elementos que tinham contra ele. Mas, enfim, foi isso que a corte fez e nesse caso era bastante evidente, assim, a fragilidade, tá? O que que a corte disse a partir disso? Ela estabeleceu que esse direito de defesa, esse direito de defesa técnica, né, que uma pessoa tem a ter um advogado no processo penal, ela não é um direito meramente formal, então não basta que ela esteja ali representada por um advogado, por um defensor público, enfim, por alguém que faça, às vezes, a defesa técnica, mas sim que alguém que, de fato, defenda materialmente essa pessoa, adote todas as, as posturas, enfim, os argumentos, né, e faça de fato uma defesa, e não simplesmente, bom, está cadastrado lá como defensor, mas não age, ou, enfim, é, coloca aquele acusado em uma situação de maior prejuízo ainda em função de uma falta de defesa, tá? Então, não é um direito meramente formal, mas sim substancial. Além disso, a corte ela elencou algumas circunstâncias, algumas situações exemplificativas em que, a partir, inclusive, de uma análise de um diálogo de cortes com outros casos, com outras cortes de outros países aqui do sistema interamericano, ela menciona casos da Argentina, casos do Uruguai, enfim, vários casos que foram decididos por cortes nacionais e ela faz um compilado, para assim se dizer, e diz, ó, algumas circunstâncias exemplificativas que demonstram essa ausência de defesa substancial, né? Carência de mínima atividade probatória, então nenhuma prova requerida, absolutamente nada. Dois, inação procedimental, então, enfim, uma completa ausência de atividade, né? Seria um cadastro formal, mas o defensor não atua. Depois, falta de conhecimento jurídico do processo penal, mas aqui, então, uma falta de conhecimento muito clara, assim, né, das regras. Depois, não interposição de recursos, e aqui recurso em sentido lato, né, adoção de medidas, por assim se dizer.
prejudicando o acusado, mas aqui até a corte menciona que não é uma, bom, não é que não recorreu, não é que não recorreu, por exemplo, está reconhecido uma violação, não. É a não adoção de qualquer medida, por assim se dizer, né? Por quê? Porque às vezes a não interposição de determinado recurso é uma estratégia processual, é uma estratégia de defesa. Isso é plenamente possível, regular, não tem nada de errado aí, né? Às vezes a defesa não recorre ou porque se conforma com aquilo, ou porque entende que, bom, aqui não vale muito a pena, eu vou atrasar o processo, enfim, várias circunstâncias que a gente não tem como elencar aqui, né? Mas que são sopesadas e que, bom, nesse sentido não vão representar nenhum tipo de violação. Mas o que se fala aqui é de uma, né, de uma não utilização por completo, por assim se dizer, desses mecanismos legais que a lei dispõe para o acusado se defender. Fundamentação absolutamente equivocada, né, das petições, enfim, dos recursos, e também abandono da causa, tá? Nesse caso, o que que a corte reconheceu? A corte reconheceu como violados diversos direitos, tá? Primeiro, direito à integridade pessoal e proibição de tortura do Juan Torres, justamente por aquelas agressões que foram realizadas quando da sua prisão, tá? Foram muito, muito fortes assim mesmo, pessoal, tá? Os relatos que estão nas descrições, que estão na sentença da corte, é bastante chocante, assim, o que foi considerado como provado que foi feito, tá? Depois, falha na obrigação de investigar os atos de tortura, tá? Porque não teve uma efetiva investigação a respeito disso, dos agentes policiais que fizeram a prisão e que, enfim, praticaram esses atos de tortura, não foram responsabilizados, não teve uma investigação a respeito disso. De- Depois, direito à presunção de inocência, também foi reconhecido perdão, que foi violado nesse caso. Direito à proteção judicial, tá, pessoal? Inclusive por essa falta, né, de defesa e de utilização de alguns outros mecanismos que possibilitassem contornar a situação, por assim se dizer. Direito à liberdade pessoal, porque ele foi, em tese, indevidamente preso. É, direito de defesa e ao devido processo, bom, é o grande mote do caso, né? E direito à integridade pessoal dos familiares, tá, pessoal? Questão do direito à presunção de inocência, que também envolve a forma como ele foi tratado durante o processo e nas circunstâncias da prisão dele, antes mesmo dele ser condenado de forma definitiva, né? Então envolve aquela questão do tratamento que o Estado dá à pessoa, é, tratando-a como definitivamente responsabilizada quando ela ainda não está definitivamente responsabilizada de acordo com a lei por aquele fato, né? Então, é a violação do direito à presunção de inocência. Pessoal, vamos vou fazer uma parada aqui com vocês e aí a gente retoma no próximo bloco, tá bom? Até mais, até daqui a pouco.